Oi, pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Ir. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Marcela. E hoje, como convidada, a gente trouxe o professor Joilson, nosso orientador do Projeto Integrador. E hoje aqui com ele a gente vai estar falando um pouco sobre o processo de criação do trabalho e também o que a gente esperava e o que a gente achou das respostas, né, que os nossos convidados deram ao longo do programa. Então, como as meninas falaram, me chamo Joilson, sou professor de matemática aqui do Colégio Certos. Eu fiquei muito feliz em receber o convite para orientar os projetos das meninas. Primeiro porque esse projeto permite que eu trabalhe outras habilidades, outras formações para além da matemática. Eu também sou economista. Durante meu processo de graduação, eu trabalhei com pobreza, com distribuição de renda. Então, trabalhar com pessoas em situações de áreas livres, para mim, foi muito gratificante, porque remeteu a todo o meu processo, todos os meus trabalhos que eu fiz durante a graduação. Eu também moro no centro de São Paulo, que é a região que mais tem pessoas, né, em vulnerabilidade social. Então, para mim, foi muito bom fazer parte desse projeto. E foi exatamente por isso, né, que a gente acabou escolhendo o senhor para nos orientar, né, por conta de toda a sua trajetória. E, enfim, a gente escolheu e deu certo. Então, sobre o processo de criação, você quer falar um pouco sobre... Pode ir. Basicamente, a gente escolheu falar sobre esse assunto, né, porque eu, junto com a minha mãe e com alguns amigos, a gente faz algumas entregas de marmita todo mês. E aí, quando surgiu essa nova matéria, né, esse novo projeto, eu acabei pensando, tipo, que seria um assunto super legal de trabalhar, porque não tem tanta visibilidade e muitas pessoas têm certo receio de tocar no assunto, tem preconceito e... Enfim, achei que seria legal trazer esse assunto à tona para as pessoas estarem mais familiarizadas, né, em geral. Acho que foi desde o início, né, que a gente teve essa ideia, assim. Uhum. Tipo, bem antes de escolher. A gente foi mais pelo que se encaixava, assim, né, Uhum. dos tópicos Sim. lá e tal. Então foi desde o início. A gente já tinha a ideia planejada, assim, tudo, basicamente. Logo em seguida, após as ideias, vieram as pesquisas, para a gente entender quem realmente são essas pessoas, né? Sim. A gente venceu alguns preconceitos, aprendeu novas nomenclaturas. A gente, durante todo o processo de construção do nosso projeto, a gente chamava essas pessoas de... Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, e descobrimos, né, por meio das nossas entrevistas, que, na realidade, o correto é pessoas em situação de áreas livres, mas é uma nomenclatura nova. Até por Recente, isso né? Muitas pessoas ainda não usam, né? Sim. É um termo meio... Na sem verdade, as visibilidade, pessoas né? não usam nem pessoas em situação de rua. Usar morador de rua, Morador né? de rua. Sim. E essa é uma das questões também que a gente quis trabalhar em questão do termo, porque muitas pessoas usam isso já como forma de ofensa, né? Então, Sim. é outro ponto que a gente quis trabalhar para trazer mais reforçar, né? Nossa visão. Quando fala-se, por exemplo, de desmistificar alguns preconceitos, a gente sabe que na pandemia cresceu o número de pessoas em situação de áreas livres, justamente por toda a situação econômica que o país enfrenta. Algumas pessoas perderam suas casas, não conseguiam pagar aluguéis e acabaram por morar nas ruas. Tendo que optar, né, por essa solução. Uhum. E o que vocês acharam do primeiro episódio, assim? Algum comentário? Porque, pra mim, foi muito impactante o episódio da Rosemary e da Thelma, porque elas são as que trabalham, né, na área da saúde, que trabalham na área. Entendem, né? E, pra mim, principalmente por elas serem da área, não sei se por uma questão de, tipo... Eu esperava que elas reforçassem a minha visão, mas eu esperava algo completamente diferente do que veio delas, assim, porque, tipo, elas falaram muito da questão dessas pessoas estarem acomodadas e... Sim, eu achava que aí elas iam pensar totalmente diferente. Exatamente. E, tipo, que nem até quando a gente tava conversando fora, elas comentaram, tipo, que não é legal fazer marmita, entregar esse tipo de coisa, porque você acaba incentivando a pessoa a ficar acomodada naquela situação. Sim. Mas, tipo, foi bom
ter uma visão diferente, mas ao mesmo tempo, não que eu tenha que concordar também, até porque era uma visão totalmente oposta à que eu tinha até então. Eu acho que os 2 episódios foram isso, né? Eu acho que estão bem opostos. Em E questão foi até de bom visão. porque não só reforçou, mas trouxe uma opção, trouxe 2 visões completamente opostas do mesmo assunto. Sim, exato. Então, Senti não isso. foi só para reforçar uma opinião, mas Eu achei Dá muito várias interessante, fotos. porque elas trouxeram conhecimento técnico que a gente não tinha. Mas, por outro lado, eu achei que elas trouxeram algo que é muito do senso comum e que a gente estava tentando correr disso, né? Desmistificar. sim. Por exemplo, quando elas falam que as pessoas que estão nessa situação, elas estão acomodadas. Que é justamente isso que a população pensa, e era justamente isso Tá que a gente reforçando queria esse estereótipo. desmistificar. Uhum. Né? Então, para mim, foi um pouco chocante ver profissionais, né? Pessoas que são formadas Sim, em serviço social, pensarem desse jeito. pensarem desse jeito. Me veio em mente uma entrevista que a Bia Dória ela deu para o Marchiori, que ela fala para as pessoas não darem marmita para os moradores de rua, porque eles ficam acomodados. Então, me veio essa fala. Eu achei um pouco preconceituosa, né? Porque ela até reforça, diz que as pessoas elas se adaptam, né? E que as pessoas têm escolhas, né? Foi um ponto muito reforçado, né? Isso, com relação à escolha, quando vocês perguntaram, por exemplo, quem são, qual o perfil Das pessoas que se pessoas encontram naquela situação. naquela situação, né? A gente meio que já esperava uma resposta, eu principalmente por morar no centro, então eu sei que a maioria dessas pessoas são pretas, LGBT, e ela até fala isso, né? Ela diz que realmente são essas pessoas, só que ela diz que são escolhas, né? Quando vocês perguntam com relação à sexualidade, alguns estão na rua porque foram expulsos de casa pela família que não aceita. Aí ela falou assim, não deixa de ser uma escolha. A custo de quê, né? Aí eu comecei a refletir. Não foi uma escolha. Era a única opção que elas tinham. Uhum. Ou você deixa de ser quem você é, ou você... Sim. Basicamente. Porque é da natureza. É impossível ela se tornar Mudar hétero. quem ela é. Ela não vai se tornar hétero. Então não foi uma escolha. Ela teve que ir pra rua. Porque ela não conseguiria mudar a natureza dela. A família poderia escolher ser mais... E também não ia conseguir mudar o pensamento Sim. da família dela, né? Então, E também nessa questão de deixar as pessoas acomodadas, eu entendo que são realidades completamente diferentes, assim, que talvez não dê pra comparar tanto com a nossa, assim, mas eu fiquei pensando, tipo, como é que uma pessoa consegue ficar acomodada numa situação de insegurança, assim? Porque você não tem certeza se você vai ter o que comer, você não tem certeza se você vai ter onde ficar se chover, ou se você vai passar frio de noite, então... Eu acho que são muitas questões a se levar em consideração e casos muito acho que tem isolados. casos e assim. casos. Quando ela fala, por exemplo, ela cita Freud quando ela diz que... me ajuda a lembrar. Em questão de, tipo, você vê a sua responsabilidade pelo outro. Isso, eu acho que a gente tem responsabilidade sobre nossas atitudes, mas eu acho que quando a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente usa Freud para falar isso, porque, de certo modo, na minha visão, você está tirando a responsabilidade do Estado perante as pessoas. Então, assim, você está em determinada situação por sua causa. Mas o Estado, qual a Então, as pessoas função não do escolhem Estado? nascer pobres. A pessoa nasceu naquela situação e o modelo da sociedade não permite muito que as pessoas saiam disso. Então, é complicado, né? Não são escolhas de fato. As Sim. pessoas são direcionadas àquilo. Outro fato importante que ela fala com relação de abrigos. Ela diz que tem abrigo para todas as pessoas, só que muitos optam por não ficar nos abrigos. Aí a gente já vai para o segundo episódio, quando o casal que foi entrevistado, eles falam o seguinte, os abrigos, eles separam as famílias, porque é um abrigo feminino e um abrigo masculino. E Também eles não tem a são questão próximos do outro também, dos né? animais também, dos cachorros, né? Que ele falou
De você, tipo, é o único companheiro da pessoa. Aí você vai lá e separa isso, e, tipo, a que custo, né? A pessoa vai querer ficar num abrigo sem o seu animal. sem o seu E animal. não só os cachorros, por exemplo. A maioria das pessoas que estão em situação de rua, não é situação de rua, que estão em situação de áreas livres, sim. elas trabalham com reciclagem. Quando você vai para um abrigo, você não pode levar seu material de trabalho, você não pode levar sua carroça. Uhum. Então, elas ficam sem a ferramenta de trabalho delas, elas ficam sem um companheiro que não é só companheiro, é proteção. Porque Sim. você sabe que está em situação de áreas livres, eles correm vários riscos. Uhum. Então, o cachorro, o animal que está com eles, não deixa de ser uma forma de Proteção. Uhum. Sim. Sim. Sobre o segundo episódio, eu acho que foi totalmente o contrário do que ela falou, né? E também puxou muito pro lado que eu já pensava. Então, pra mim, já foi mais fácil de estar desenrolando o assunto. Tem o Matheus, né? E a Emily, que eles são um casal de adventistas que fazem ações sociais através da igreja. Ele é psicóloga, Matheus não trabalha na área, mas faz ação social também. Uma coisa que eu achei interessante é essa questão da contraposição dos dois, porque no episódio delas, elas falavam uma coisa, por exemplo, essa questão do acomodamento das pessoas, e já no episódio do Matheus e da Emily, eles falaram completamente oposto, mas tipo, com as mesmas palavras. Tipo, exatamente o mesmo assunto, só que totalmente oposto. Eu achei isso interessante. Basicamente, as especialistas diziam que eles estavam naquela condição porque eles queriam estar naquela condição. E já Matheus e a Emily reforçavam que essa questão do governo. Falavam que não, que as pessoas não estavam ali porque elas queriam. Elas estavam ali por alguma situação e o governo tinha a obrigação de amparar. E como o governo falha, o Estado falha, então esses grupos sociais, como a Igreja Adventista, acaba que tomando responsabilidade disso para eles, mas que não é o suficiente, né? Eles até citam no início a quantidade de vezes que eles fazem esse trabalho no mês. E eles falam que ainda não é o suficiente. Vou fazer uma comparação. Então, a Thelma e a Rosemary, ela começa a dizer que quando você alimenta essas pessoas, elas ficam acostumadas com isso, porque o ser humano se adapta, elas citam isso várias vezes. Já a Emily, ela fala o contrário. Qual a visão que vocês têm com relação a isso? Vocês vendo essas duas falas, vocês concordam com quem? Então, desde o início eu já concordava mais com a Emily e com o Matheus, porque, enfim, a gente faz ações juntos, né? E, tipo, a visão da Thelma e da Rosemary foi totalmente nova pra mim, totalmente oposta. Foi um choque, porque, como a gente falou no início, a gente não esperava que elas tivessem essa reação. Então, eu não concordo. Não concordo porque, como eu tinha falado antes, já não vejo como uma pessoa consegue se acomodar a essa situação. Eu acho que tem casos e casos, pode ter pessoas que se aconcheguem, mas... Por elas terem essas duas visões diferentes, claro, vai muito da pessoa, mas eu acho que do lugar onde elas trabalham em uma ONG e tudo mais, com pessoas específicas, né? Então, as pessoas, elas estão... vulnerabilidade. Sim, mas as pessoas, elas têm... Dependência química. Isso. Então, eu acho que depende muito dos casos também. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito estranho relativo elas falarem, porque até na questão da dependência, quando a gente tocou no assunto, elas falaram que não deixa de ser escolha, mas, tipo, se a pessoa tá em uma situação de dependência, como é que ela vai escolher? Mesmo que ela queira, ela tá dependendo daquela substância, então ela não vai conseguir. É que pra pessoa que tá ali, dependente daquilo, é bom. Ela não consegue ver uma consequência daquilo. As pessoas que estão, tipo, às de vezes fora... não é nem questão de não ver a consequência. Tipo, a pessoa vê, mas não consegue sair porque ela tá dependente da droga. Sim, então sim. ela não vai... E a gente tem que pensar o seguinte também, o que é que leva essas pessoas a drogas, né? A maioria, nem todo mundo que está ali por conta das drogas. Alguns acabam se tornando, talvez você tenha uma propensão. Isso foi uma coisa que eles falaram também, da questão... A gente fez uma pergunta, tipo assim... As pessoas vão pra rua por conta das drogas ou as drogas que levam elas ou pra as drogas rua. ou as drogas que levam elas à rua.
E aí a Emily falou que, tipo, é uma faca de dois gumes, porque tem os dois casos. A pessoa pode ir por conta das drogas, por exemplo, um exemplo que pode ocorrer assim, tipo, se tá cheia de dívidas, aí começa a descontar na bebida, coisa do tipo, vira dependente, e aí briga com a família, não sei o quê, Acaba sendo e vai pra rua. e tal, né? É, sim. Ou um caso, por exemplo, de pessoas que foram expulsas de casa, e aí recorrem à droga pra, por exemplo, na bebida pra você Como se escape, aquecer né? no frio. Eu penso Ou pra, que... como escape da vida. Eu penso que os a problemas. realidade da rua é totalmente diferente da nossa realidade. É uma realidade muito ruim, muito triste. Então, as drogas, muitas vezes, é uma forma de você sair dessa realidade, né? A questão do álcool, a maioria das pessoas que estão em situação, estão em áreas livres, elas usam álcool para se aquecer do frio. Quantas reportagens a gente assiste, lê, de pessoas que morrem quando a gente está no inverno, de frio, né? Sim. De hipotermia. Então, o álcool leva às ruas, como também as ruas levam ao álcool. Sim. Então, eu vejo esses dois lados. Essas duas versões, né? sim. É bom que você me fez lembrar dessa questão dos abrigos, que ambos tinham comentado, nos 2 episódios, ambos tinham comentado, mas as meninas, por serem funcionárias do governo, será que eu posso falar isso? É isso que eu ia falar agora. A gente corta, fala. Enfim, Elas que que ajudam. assim, por a Thelma e a Rosemary serem funcionárias do governo, no início eu tinha achado que elas estavam puxando um pouco a sardinha, sabe, pro governo e tal, porque elas estaram bastante a questão de, tipo, todos os projetos que o governo dispõe e tal. É, tipo, tá ali, eles que não vão. Ela vai Eles que não vão. Mas elas reforçaram bastante esse ponto, mesmo quando a gente não tava gravando. Então, pelo visto, elas concordam mesmo com esse ponto. Mas, em contrapartida, o Matheus e a Emily tocaram no assunto, na questão de, tipo, você não ter a disponibilidade suficiente para a quantidade de pessoas que precisam desse suporte. Tanto isso, tanto a questão que você tinha comentado, tipo, separar a família, essas coisas que acabam afastando mais as pessoas, né, desses recursos. Então, é uma questão complicada, né? Não tem como julgar também a pessoa por não escolher. Tá? Sim, porque é a realidade delas, a gente não tem como julgar. Tem a questão também de casais LGBT. Será que eles podem ficar enquanto casal naquele abrigo? Basicamente, esqueci o que eu ia falar. Gente, eu tava pensando nisso agora. Tá, deixa eu voltar. Enfim. Sobre a questão de edição. editar e tudo Realmente. mais, de início a gente até queria fazer meio que uma reportagenzinha, né? Ia ser tipo um documentário tipo uma reportagem mesmo, com dados e entrevistas, mas a gente acabou optando por fazer um podcast mesmo, tanto pela disponibilidade que a escola deu com o estúdio, quanto pela facilidade, assim, acho que, tipo, por divulgação e... Qual é a palavra? E as várias formas também de acesso, porque o podcast tanto pode estar no YouTube, você vai ver a entrevista com imagem e tudo mais, isso. como você pode ouvir no carro. Sim, acho que porque em questão tem um alcance também- maior, né, Isso. dessa forma. Em questão também, acho que de como a gente queria fazer, acho que como um bate-papo ficou... Uma coisa mais casual, assim, né? Tanto Ficou pra atrair mais- mais as pessoas. sim. Bom, então, basicamente, como a gente já tinha falado no início, esse projeto a gente criou para tentar trazer mais visibilidade para o assunto, não para reforçar estereótipos nem nada, a gente quis trazer visões diferentes do mesmo assunto para vocês se familiarizar... Volta. A gente quis trazer mais sobre esse assunto em visões diferentes para você aí de casa se familiarizar mais com o assunto e a partir daí tirar sua própria conclusão. Então, a gente aqui já deu nossa opinião, né? E se você quiser, você pode assistir no YouTube, no Spotify. E é isso. Agradecer ao professor também que Agradecemos, professor, ajudou a que gente orientou, sim. nesse projeto aí. Um vai e volta, né? Uhum. Podcast, reportagem. Ai, meu Deus, o que eu faço? Pois é. Paciência, hein, professor? E agora vocês podem assistir no YouTube, pode deixar seu comentário.
Pode deixa seu ir. like, Pode ir compartilha com a deixando seu família, like, Pode ir manda no curtindo. grupo da família. pode ir compartilhando. E você pode ir embora agora. Nossa, expulsando mesmo. Não, você pode ir assistir o próximo não, os episódios anteriores pra você rever, pra você entender melhor o assunto, entendeu? Exatamente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso projeto, como a Marcela já disse, com intuito positivo. E espero que a gente tenha alcançado, né? Esse intuito. É isso aí. É isso aí, gente. É isso? Tchau, galerinha. Tchau, Tchau. Uhul. Sua grossa, agora Ai, pode ir gente. embora.